A pessoa nasce empreendedora ou ela se torna empreendedora? Você vai ficar sabendo nessa temporada do SOS Empreendedores, que começa agora com muita novidade e coisas muito legais. Fique aí logo depois da vinheta. Salve, transformadores! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do SOS Empreendedores. Eu com a minha super companheira, Ale Andrade. Oi, Nando, tudo bem? A gente estava morrendo de saudades de vocês e a gente está com um programa novíssimo. A nova temporada ela é completamente diferente da primeira, mas com muito conteúdo, não é? E os mesmos apresentadores, por favor, né? Você se lembra da minha voz, mas os meus cabelos... Deu bastante diferença, assim como na pandemia, né? Com certeza. A gente tem quadros novos, exatamente. Não, primeiro a gente tem quadros, né? Porque antes nem quadros tinha, a gente tinha uma sequência só e agora... Corretamente. Nessa temporada de 12 episódios com mais um especial, nós vamos fazer uma trilha de uma jornada empreendedora com todas as informações que você precisa saber para entender tudo para empreender com mais assertividade. O que mais vai ter, Ale? Então nós temos um quadro fantástico chamado Deu Merda. E aí, o que tem nele? O que deu merda. Que ótimo! E tem um outro também chamado Na Prática, onde mentores vão trazer informações úteis do que você pode fazer na prática para você não se ferrar, com experiências reais, que isso é muito bacana. E que não ficam só no programa. Cada episódio tem ali uma chamada para uma live, para um bate-papo, para o nosso canal do Telegram, onde a gente vai poder interagir muito durante todo esse período dos 12 mais um episódios. Siga a gente em todas as redes sociais, porque ali você vai ficar inteirado de todas as informações, @SOS Empreendedores, e você vai ter conteúdos fresquíssimos, fora esses aqui que a gente faz com muito carinho para vocês. Mas e aí, a grande pergunta que vale uma fortuna: se nasce empreendedor ou a gente desenvolve essas habilidades empreendedoras, Ale? Posso responder sim e não? Como assim? Quando a gente está falando de competência, né? E competências são aptidões, né? E aptidões, elas podem ser natas ou inatas. Você pode nascer com elas. E conhecimento também. Conhecimento a gente desenvolve. Então é muito importante a gente entender que dá para ir se formando aos poucos, mas não é fácil. Vou te dar um exemplo. Escreve seu nominho ali, por favor. Você escreveu com a mão direita. Isso, sou destro. Você é destro. Agora escreve com a esquerda, amor. Saiu macaca. Então, mas imagina que, Deus nos livre aqui, você quebrasse o braço, alguma coisa assim, e ficasse meses sem poder usar a mão direita. Você ia ter que desenvolver a sua mão esquerda, não iria? É isso. Precisa de treino, né? Então, as coisas que são naturais, você faz sem treinar, você sai fazendo. E outras coisas, você precisa treinar. Mas olha, você toma chá? Eu adoro chá. Competência é um chá. A gente está falando de capacidade, habilidade e atitude. Quando eu estou falando capacidade, eu estou falando sobre conhecimento, sobre estudar, entender as teorias, saber todo aquele know-how. A habilidade é o cognitivo, é desenvolver mesmo, né? Como é que você aplica. E atitude? A atitude é o querer fazer, né? Se você não tiver essa atitude, não adianta. E aí, a gente divide em hard skills e soft skills. Bonitos nomes, não? Maravilhoso, achei chique. Hard skills são as competências técnicas. E as competências técnicas são aquelas mais facilmente de serem ensinadas. E o que normalmente o ensino superior faz, né? Engenharia, né? Direito, que te passa muita informação. Aí dá para você fazer uma prova e saber o quanto você sabe de matemática, de inglês, dá para medir. Agora, você não nasce com isso.
você tem que adquirir. Ou você conhece alguém que nasceu especialista em planilha de Excel? Não. Não, né? Então, já as competências, né, comportamentais, as soft skills, você precisa experimentá-las, você precisa vivenciá-las. Não adianta a gente ler um livro sobre o que é resiliência, a gente não vai se tornar resiliente com isso. Resiliência, por exemplo, que é uma dessas competências, a gente só aprende quando a gente precisa ser resiliente, quando a gente passa por uma experiência que nos transforma, né? Com que a gente tenha que exercer a resiliência sabendo o que é ou não. Mas são muitas e muitas competências que o empreendedor precisa desenvolver, não é mesmo, Nando? Exatamente. A gente tem aqui uma listinha básica de 20 competências que o empreendedor precisa desenvolver ao longo da sua carreira, como flexibilidade, calcular risco, criatividade, independência, autoconfiança, motivação, magnetismo, otimismo, otimização, visão, empatia, proatividade, energia, foco, responsabilidade, liderança, networking, responsabilidade, resiliência. Isso tudo são algumas das competências que a gente vai liderando e desenvolvendo para que a gente se torne um empreendedor de sucesso. E a gente vai ter um pouco disso no programa de hoje durante todo ele, tanto é que a nossa entrevistada, Regina Silva, é uma das pessoas que me ajuda a desenvolver as minhas competências, né? Exatamente, ela traz muita coisa bacana que você vai acompanhar aqui conosco nessa jornada que começa hoje sobre comportamento empreendedor. E não perca também o Deu Merda, para saber o que você pode evitar, e um Na Prática, para sair desse episódio com dicas fantásticas que você pode aplicar agora mesmo. Salve, transformadores! Estamos aqui no SOS Empreendedores e hoje com a Regina Silva, que ela é a psicóloga responsável pela Alessandra ser menos louca. É isso, Alê? Exatamente. Imagina, né? Eu ia estar, como é que chamava? Era a Juqueri, né? Que falava que era aquele dos loucos. Era pra lá mesmo que eu estaria se eu não tivesse a Regina na minha vida há mais de 10 anos. Mas estamos aqui recebendo a Regina hoje e eu queria, Rê, que você contasse um pouco pra gente como é que você conheceu as constelações sistêmicas, né? O que é isso? Eu conheci as constelações ali há mais de 16 anos. E aí eu comecei a estudar, porque, óbvio, né? Como psicóloga, qual é o meu propósito? Auxiliar o meu cliente a ter o melhor resultado no menor tempo e da forma mais rápida. E eu trabalho muito com empreendedores, assim como você, como outras pessoas. Então, só para entender de uma forma bem simples, o que é constelação? Bom, constelação é uma técnica terapêutica que foi criada pelo Bert Hellinger na década de 70 e que de 70 a 80, mais ou menos, para você aprender, você só aprendia na Alemanha. Depois, em 2007, 97, a Memansa trouxe para o Brasil. Depois, em 2004, começou a ficar um pouco mais popular. E hoje, graças a Deus, todas as pessoas conhecem ou pelo menos já ouviram falar. Não substitui, na minha opinião, a terapia, mas ela complementa a terapia. O Hellinger, ele falava de 3 regras, ou 3 leis. A primeira, o pertencimento. Tá? O que significa isso? Eu preciso pertencer a um sistema, eu preciso ter o meu lugar. Então, eu sou a primeira filha da minha mãe, eu sou a primeira gravidez da minha mãe. Então, a minha estrutura emocional, a minha estrutura física é de primeira filha. Agora, quando uma pessoa, por exemplo, uma família, o que não é incomum, tem um aborto, seja natural ou provocado primeiro, se isso tivesse ocorrido com a minha mãe, eu já não seria a primeira filha, eu seria a segunda. Só que o fato de eu ser a segunda filha e não a primeira, isso faz com que ocorram casos que vocês devem conhecer, que nós encontramos uma pessoa incrível, a pessoa se sente inadequada, a pessoa sente que está na hora errada, no lugar errado, todo o tempo.
tempo. A segunda lei é a hierarquia, ou seja, primeiro vem o passado, depois o presente, depois o futuro. E eu sempre brinco, parece muito simples, mas nós temos que lembrar que nós recebemos lá dos nossos antepassados muitas vezes isso invertido. Por quê? Por conta de guerras, por conta de fugas, por conta de perdas de pessoas. Às vezes a mãe morreu cedo no parto, às vezes o pai foi para a guerra e não voltou e a mãe teve que ocupar o lugar do pai para a família sobreviver. Às vezes a mãe teve muitos filhos e a filha mais velha assumiu o lugar da mãe para ajudar a cuidar daqueles filhos. Então isso gera o quê? Uma inversão. E aí é como se o rio não fluísse, a coisa empaca. E a terceira regra, ou a terceira lei, nós estamos falando sobre o quê? O equilíbrio entre dar e receber, ou seja, todas as relações, elas precisam ter esse equilíbrio, seja numa relação de terapia, seja numa relação de coaching, seja numa relação de sociedade, numa relação de casal. Todos nós temos que ter um equilíbrio. Por exemplo, se eu amo muito alguém, eu dou muita atenção, muito presente, muito tudo, e o outro não me dá no mesmo patamar, nós começamos a ter uma dívida, um desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que essa relação quebre. Só existem duas exceções. A primeira é de pais para filhos, ou seja, tudo que os meus pais me deram, inclusive a vida, eu não consigo restituir para eles, mas eu posso dar para a próxima geração. E o segundo é de professor. Toda vez que alguém ensina algo para você, por mais que você pague, você nunca vai restituir o suficiente, mas aquele conhecimento você vai passar à frente. Então é muito importante isso, principalmente quando nós falamos em empreendedorismo, que nós tenhamos equilíbrios nas relações. Regina, como é que você utilizou a constelação familiar nos negócios? Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar com constelação, eu passei 3 anos como coterapeuta. E era só trabalhar a família. A família falava, gente, não é possível, nós precisamos... Se nós podemos usar para a família, será que nós não podemos usar para negócios? Por exemplo, eu estou com um cliente incrível, mas ele não consegue ganhar dinheiro. Eu não posso usar isso para trabalhar essa questão? Poxa, eu estou com um cliente que não consegue emprego. Será que eu não posso trabalhar isso com... E a pessoa com quem eu trabalhava era assistente na época. Eu falava para ela, vamos testar? E nós começamos a experimentar. Então nós começamos esse trabalho e as pessoas começaram a divulgar. E eu comecei a perceber um resultado incrível. E aí, óbvio, né? Há 16 anos atrás, as pessoas achavam que era magia, né? Aí eu vou lá e, gente, não é. E o marido da Lê, ele dizia que era uma macumba quântica. O Augusto Ayala também fala. O Augusto também. Também sou empreendedora e eu percebi que com a constelação as coisas ficaram mais fáceis de se resolver e até avaliar se aquilo ia funcionar ou não. Regina, coach se tornou um termo assim super banalizado, né? Como é que você lidou com isso, com esse termo e com esse julgamento após esse tempo? Bom, primeiro fazendo um bom trabalho, segundo explicando o que é o processo de coaching. Tá? O que ocorre eu acho que como toda metodologia que é nova, as pessoas começam a divulgar e vender, muitas vezes de uma forma, vamos dizer, inadequada. Então, muitas pessoas entram para se formarem e trabalharem com o coaching com uma perspectiva de uma nova carreira, tá? É possível, mas você precisa também ter uma boa formação e ter uma bagagem. Se você não tiver isso, você na verdade está fazendo um investimento, e esse investimento você vai usar só para você. Olá, Fernando Grise, um salve aí aos empreendedores. Bom, minha história, comecei a empreender em 1998 e logo em seguida comecei a dar aula de empreendedorismo já em 2003, né? Então, empreendedor, startupeiro, porque eu tenho algumas startups também, e educador, né? O meu dilema é que se eu educo para empreendedorismo porque eu pratico o que eu ensino, ou se tanto que eu empreendi eu ensino as pessoas hoje. Então, na prática, hoje é comigo, pessoal. Comportamentos empreendedores, tá? A discussão inicial é o seguinte: inovação,
legado, propósito, mudar o mundo, lindo na teoria, quero ver fazer na prática. Então, no meu lado acadêmico, eu comecei a estudar as teorias de motivações, né? Comportamentos empreendedores, começou na década de 70, né? O que motiva os empreendedores a serem tão loucos assim, né? A gente sabe, né, que de empreendedor e louco todo mundo tem um pouco, né? Então, para mim, Fernando Grise, um empreendedor é o pai da inovação. Por quê? Porque ele reúne vários comportamentos que para conseguir realmente transformar, quebrar paradigma. Então eu pergunto para você, você já teve alguma ideia maluca? Você acha que você tem todas as habilidades que o empreendedor, os grandes empreendedores, os grandes conquistadores deixaram de marca? Faça diferente. Fazer diferente é difícil, mas se você tiver alguns comportamentos como capacidade de planejamento, iniciativa, olhar diferente, todo mundo está chorando, meu amigo, bora vender lenço. Então é esse que é a pegada do empreendedor, é ser apaixonado por problema e pensar simples em soluções que podem escalar. Começa pela identificação de oportunidade, tem que planejar, a gente sabe que a gente tem que planejar, ainda bem que a gente planejou para se preparar pelo Covid, né? A gente até brinca nisso, né? Ninguém se planejou tanto assim, né? Então, em suma, é planejar para tomar decisão e gerenciar para saber se deu certo. A decisão é, bora empreender de verdade? Vamos deixar o nosso legado? Então, como mentor de startups, a gente tem essa responsabilidade de falar a verdade para os alunos. Não é um caminho fácil, o país não traz um ambiente favorável para o empreendedor. Então tem que ser planejador, tem que olhar diferente, tem que buscar sempre qualidade, você tem que buscar sempre fazer mais. A gente tem o nosso esforço assim se um ser humano consegue correr uma maratona, não sou eu que vou sair correndo uma maratona hoje, treinamento. Então tem que treinar as habilidades, todo mundo tem uma certa habilidade. A questão é, será que você tem as habilidades para empreender de uma maneira inovadora? Então a persistência para mim é o melhor. Tem uma dica que eu falo, persista no que vale a pena e não insista no que não vale a pena, né? Então, insistir é diferente de persistir, né? Eu tenho um propósito, eu identifiquei uma solução que eu acho que vai dar certo. Bora fazer. Faz um básico do planejamento e aí, meu amigo, o poder. Qual é o poder do empreendedor? Brilho no olhar. Onde se ensina brilho no olhar? Então a gente está motivando você a vir para o SOS Empreendedor, para vir para o FJE, para vir para a Associação Comercial, porque aqui tem empreendedores. E acho que o meu dilema é de empreendedor para empreendedor. Então aqui, de empreendedor para empreendedor, quer fazer diferente? Planeja, olha o mercado, pesquisa se já tem alguma coisa pronta, começa a entregar um produto minimamente viável, tá? Que é essa capacidade de fazer rápido, né? A proatividade. Acho que o empreendedor ele tem iniciativa, né? E a gente tem um livre-arbítrio. Você não é obrigado a ser empreendedor, mas entenda a cultura empreendedora para que você consiga buscar uma energia, uma motivação para realmente empreender de uma maneira inovadora. Qual que é o resultado que eu vou deixar para você? A gente está aqui numa coisa prática, né? Então eu tenho um desafio importante. Faça uma coisa diferente, uma coisa que você nunca fez, que seja uma oportunidade de negócio. Aí o desafio é, tenta vender isso. Você provar para mim, Fernando Grise, que você conseguiu fazer e ganhou pelo menos R$50, eu dobro a aposta e te dou 100. A gente faz uma auditoria, respeitando a ética e os bons costumes, lógico, né? Então faça alguma coisa diferente que você nunca fez, venda essa coisa, porque o empreendedor é um vendedor. Prova para mim que você fez, que eu dobro. Então você tem que vender R$50 de uma coisa inovadora, que você nunca fez. Entre em contato comigo, pelo FJE, que eu te dou R$100. Fechando. Então, para praticar os comportamentos empreendedores, eu quero que você faça 3 coisas que você nunca fez. Como uma coisa que você acha que você não gosta, faça um caminho diferente do trabalho para casa. Hoje a gente está em pandemia, não dá para fazer isso, né? Mas experimente uma coisa nova. E aí o recado é o seguinte, gostou da adrenalina? Gostou do frio da barriga? Gostou desse susto? O empreendedorismo é para você. Se você não gostou, ficou desconfortável, relaxa, eu acho que o empreendedorismo não é para você, mas calma. Ou você é empreendedor, ou você vai trabalhar para um. Eu quero que você vire um empreendedor. Um abraço. Eu me chamo Bruno de França, estudo na Faculdade do Comércio de São Paulo e faço o curso de Sistemas de Internet. A parte de tecnologia, como diversas outras aí que foram bastante afetadas com a pandemia,
A reinvenção é constante, né? A parte de tecnologia, nós que vamos atuar nessa área, nós temos que estar atento a todas as mudanças, novas tecnologias, novas tendências de mercado para que se apliquem isso que nós estamos aprendendo no curso. Rê, no início da sua vida profissional, como é que você lidava com as frustrações? No início da carreira era tendo claro que, assim, primeiro, as emoções que vinham eu acolhia, muitas vezes eu ficava furiosa, eu chorava, eu falava, gente, não é possível, ia para terapia, ia fazer reiki, aí eu parava, e essa é uma questão minha, tá? Eu sou uma pessoa que sou espiritualista, então eu acredito que tudo na vida, se você não tirar um aprendizado, você volta a repetir aquilo. Eu gosto muito da frase do Einstein, né, que ele diz, insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então eu falava, eu posso errar, mas eu vou errar diferente. Agora, Rê, conta pra gente, você já precisou trabalhar de graça para se inserir no mercado? Mas, óbvio, eu trabalhava e fazia um de graça e um pago, mas só de graça, não. Tá? Para mim existe uma diferença entre doação e você trabalhar de graça para tentar ter um retorno que você não vai ter. Como você lida com a rejeição? Olha, primeiro entendendo que eu também rejeito. Porque tanto a rejeição quanto a frustração são sombras que nós não queremos olhar. Quanto mais você olha e acolhe, menor elas se tornam. Agora voltando um pouco para a constelação sistêmica. Qual foi o maior resultado que você já teve com uma constelação? Você sabe que um dos meus focos é carreira e relacionamento. Foi uma questão do Aiello, que ele queria vender a empresa dele, ele foi fazer a constelação, acho que até indicado por você, porque ele decidiu que tinha chegado o momento de encerrar e depois de fazer a constelação, ele não só encerrou, como a empresa teve um resultado muito superior ao que ele esperava. Comprou a parte do sócio. Exatamente. E qual que foi o momento que você realizou, que você falou assim, eu realmente estou ganhando dinheiro com o que eu faço? Então, aos 35... Eu falei, gente, agora eu mantenho tudo com muita tranquilidade. Agora, assim, eu ultrapassei a minha meta financeira. Falei, uau. Agora a gente sabe que empreendedor quase nunca tem tempo para ele mesmo, né? E se a gente pensa numa mulher, né, que é mãe, esposa, empreendedora e ainda tem que se cuidar, né? Qual que é o segredo, né, para conciliar todos esses papéis, conciliar a vida profissional com a pessoal? Olha, Alessandra, não é fácil. Então, assim, eu brinco que todo ano eu pego 3 áreas da minha vida para cuidar e as outras 7 é para manter. Na verdade, assim, 3 para cuidar, para colocar foco, 5 para manter e 2 que eu vou deixar para depois. Que a Regina tem um curso que é um workshop de metas que é fantástico, né? Que eu não só já fiz, como já dei de presente para algumas pessoas que eu achava que precisava tomar um rumo na vida. Eu acho que o que me ajuda também é ter uma pessoa que, assim como eu faço com você, faz comigo. Me traz, realizamos, o que está pegando? Precisamos de tempo para a família, olha, precisamos aqui de tempo para o afetivo. O que você diria ao empreendedor que tem dificuldade de vender o seu produto ou seu serviço? Então, para quem não consegue vender, a minha primeira dica é: você precisa urgentemente fazer um curso de vendas. Você precisa urgentemente vender o seu produto para você, para que você possa vender para o outro. O que é importante, nós temos que ter, primeiro, consciência de que a parte comercial, a parte de vendas, ela faz parte do trabalho de ser um empreendedor. Você quer ser um empreendedor? Você vai investir em vendas. Tá? Então eu sou bom vendedor, não tem que ser técnico. Não, cara, você tem que ser bom técnico, você tem que ser um bom vendedor e você tem que sempre estar avaliando o que falta para o teu produto ter uma imagem melhor. Se você não vender, você tem 2 oportunidades. Eu aconselho a primeira: invista e seja um bom vendedor. Se não, se você tiver condições, busque um sócio que seja um bom vendedor.
meu nome é Fernanda Marques, eu empreendo desde os 15 anos e venho hoje aqui compartilhar com você uma experiência que deu merda. Bom, vamos lá. Empreendedor, muitas vezes na sua jornada, tem uma mania de achar que a experiência já vale, ele não precisa nem consultar um profissional especializado. Eu não tô louco! E foi o que aconteceu comigo. Quantos contratos, ao longo dessa minha vida empreendedora eu já não fechei, já não assinei. Eu contratei um programador para desenvolver um projeto. Pedi um orçamento, ele me passou o orçamento, eu perguntei quanto tempo você precisa para me entregar esse projeto? Ele falou 4 meses, ok, eram 20 mil reais. Paguei parceladinho dentro daqueles 4 meses e ele nunca me entregou. E eu paguei. E aí eu pensei, aquele contrato que a gente assinou. Porque o cara falou pra mim, não, vamos fazer um contrato, porque assim fica legal pra você e fica legal pra mim. E aí, meus queridos amigos empreendedores, foi aí que tudo deu errado. Não foi nem o trabalho que não foi entregue, foi o contrato. Eu não dei atenção devida para aquele contrato. Que eu deveria ter feito, deveria ter contratado um advogado para avaliar aquele contrato para mim e avaliar se aquelas cláusulas estavam me protegendo, estavam protegendo o meu negócio, a minha ideia, o meu projeto e também a outra parte. Enfim, eu olhei o contrato e o que eu olhei ali, meus amigos? O que eu ia pagar e o tempo que eu ia pagar. O que aconteceu? Não tinha uma cláusula no contrato dizendo quando aquele contrato ia acabar. Qual o período de duração daquele contrato? Bom, o fato é que eu fiquei no prejuízo desses 20 mil reais e a gente estava no momento super frágil da empresa e eu resolvi deixar para lá. Mas o programador não, ele executou aquele contrato me cobrando mensalmente os 4 mil reais que ele recebeu por aquele período determinado. Olha só. E para provar que alhos não são bugalhos, meus queridos, ele me executou e é um processo que já dura aí uns 5 anos e eu ainda não consegui resolver. O que ficou de aprendizado para mim? Tem que ter um advogado. Tem contrato? Tem que ter advogado. Você tem uma empresa, você é um empreendedor, por menor que seja o seu negócio, você precisa de uma assessoria jurídica. Alguém que estudou para aquilo, que tem experiência e que vai poder te orientar justamente nesses momentos em que você acha que está tudo certo. Esse é o melhor momento para você ter uma assessoria jurídica, para você não errar. Então fica aqui o meu aprendizado, espero que sirva de lição para vocês, para não ficarem aí arrastando corrente, arrastando um problema por vários anos, que uma coisa que eu podia ter resolvido lá atrás, simplesmente pagando um advogado para avaliar esse contrato. E se você empreende, precisa de uma ajuda, precisa de uma orientação, vem com a gente na mentoria do FJE, da Associação Comercial de São Paulo. Eles são muitos, são guerreiros, estão em cada esquina. São pequenos e médios empreendedores que com muita dificuldade estão retomando seus negócios e preparando com todo cuidado um ambiente seguro para você. Não deixe o comércio do seu bairro fechar as portas. Compre dos pequenos comerciantes perto da sua casa. Eles dependem de você. Associação Comercial de São Paulo. Há 125 anos trabalhando pelo comércio. E agora, Regina, a gente vai entrar no momento mais legal do programa. Não que os outros não sejam, mas era o momento mais esperado do programa, né? Que é o momento onde você vai escolher um papelzinho e você percebe se você quer pagar a prenda ou falar. E aí você põe ali e você vai ter 3 opções. Que aí é uma pergunta pessoal, uma pergunta profissional ou uma pergunta política. Uhum. E aí você põe ali e tira um papelzinho para você escolher a pergunta. Tchan, 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 tchan. Pelo tchan, tchan, tchan dela, eu comecei a ficar preocupada. Se você morresse hoje, o que você mais se arrependeria de não ter contado a alguém? E por que você não contou ainda?
Na verdade, se eu morresse hoje, eu não teria nada do que eu me arrependeria de não ter contado. Mas isso só ocorre por um motivo, tá, Lê? Há uns 4 anos atrás, eu quase sofri um acidente de avião, estava num avião, o avião fez um pouso de emergência e ali eu fiz uma decisão comigo de que eu ia resolver tudo na minha vida que estava em aberto para poder morrer em paz. Próxima pergunta aí, Rê. O que você acha sobre a legalização da maconha, especialmente seu uso recreativo? Alessandra, eu sou um pouco tradicional. Eu sou contra qualquer coisa que possa gerar vícios. Eu acho que a maconha, hoje nós temos muitos estudos para a área médica, mas eu não uso, eu não vejo sentido. Então, é uma coisa que a minha opinião seria, eu não vejo sentido. A terceira e última. Vai. Bom, tentar pegar uma cor diferente, né? O que você faria se um amigo seu empreendesse e se tornasse seu concorrente? Então, eu acho que a concorrência, ela, no meu caso, como psicóloga, como coaching, como consteladora, ela é boa, porque dá a possibilidade, das vezes eu dizer para alguém, falar, olha, esse trabalho que eu faço não é o que você precisa, vou mandar para ler. Tá? Olha, você precisa fazer um trabalho, é um tipo de constelação que eu não faço, é de grupo, vai fazer com o fulano. Olha, você quer um coaching executivo, cara, a Sueli faz muito melhor do que eu. Regina, obrigada, foi um prazer ter você aqui no SOS, espero que seja a primeira de muitas, né? Estarei aberta a convites. Bacana. E você, mais uma vez, só para a gente agradecer aí a sua presença, Regina aqui trouxe mais um insight de que não existe concorrência, e sim parcerias. E a gente se vê no próximo programa. Meu nome é Isabela Ribas, eu faço faculdade na Faculdade do Comércio e faço gestão em recursos humanos. Eu vou me reinventar continuando fazendo cursos online, fazendo a faculdade e eu pretendo continuar subir de cargo na minha empresa para adquirir mais conhecimento para no futuro abrir a minha própria empresa. E aí, galera, gostaram do programa de hoje? É muito conteúdo bom, né? E a gente quer continuar tendo vocês com a gente. Então, ó, antes de sair o próximo episódio, acompanhe a gente pelas redes sociais. Estão todas aqui, tem muito conteúdo todos os dias e a gente quer sim interagir com vocês. Entra lá, dentro do nosso Instagram tem muita informação legal e também, ó, tem aqui o link para você acessar a gente dentro das nossas outras redes sociais para a gente ficar conectado mais tempo junto dos nossos dias. E aqui é empreendedor falando de empreendedorismo na vida real, que é muito mais bacana. E a gente se vê no episódio 2. Um forte abraço!